Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! Olá, voz do além! Tudo tranquilo, graças a Deus. Segunda temporada. Segunda temporada, convidando a turma já pra se inscrever no nosso canal, né? Exatamente, e eu tô aqui, né? Você tá bonito, mas antes de falar o quanto você tá bonito, Sim. deixa eu falar pra tu, convidar os nossos amigos a se inscreverem no nosso canal primário, Sim. que é o Yelcast, tá? A gente tá nesse rumo a chegar aos 100 mil inscritos. Nosso canal secundário, que é o canal de cortes, o que é muito importante. Os melhores momentos, você já vai pra lá direto. Lembrando que nós estamos também no TikTok, no Kawaii, em todas as plataformas. Tem mais de 2 milhões. Né? Mais de 2 milhões de ouvintes só no Spotify. Então, vai lá, aproveita, tá bom? Em todas as plataformas de áudio também nós estamos. Você é nosso convidado especial. Afinal, dá aquele like, compartilha com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. É só pro cara mesmo ser o hater lá, né? Eles E falar sempre mal. vão lá, né? Vão lá, não tem problema. Aliás, você tá muito elegante, cara. Heron veste o homem atual. Bonito mesmo, gostei da camisa. É nova coleção? Nova coleção, segunda temporada, nova coleção. E eu não sou bobo nem nada. Nem fui nada, lá, né? já tá colocando esse R é de Heron. Heron. Tem mais algum R que é de quê? Depois eu te conto. Depois você me conta. Tá certo. Olha, hoje um bate-papo mesa de bar histórico, viu? Histórico. Exatamente. Uma das maiores e mais respeitadas vozes, uma das mais respeitadas personalidades da comunicação do meio norte do Brasil, diga-se de passagem, né? Ele tem nada mais, nada menos do que 50 anos de comunicação. Não é para qualquer um, né, Kilson? O nome dele poderia ser rádio. Verdade. Ou comunicação. Exatamente. Alguém que se dedica tanto a isso. Mas antes de apresentar para vocês o bate-papo de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Hora Telecom, que está com a gente, a melhor internet do Brasil, a Heron, ao Grupo Texas, os restaurantes Texas, Texano e os postos Texas, que estão com a gente também, a Jupi Alimentos, que é a maior indústria de alimentos do meio norte do Brasil, a Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, que está com a gente. Alô, Átila Filho. Grande Átila Filho, aquele abraço, né? Agradecer a Formato, se você está montando seu primeiro negócio, lembre do que o mobiliário tem que ser de sucesso. E sucesso é aonde? Formato. É formato, não é verdade? Tem que estar todo mundo maravilhoso. Todo mundo testado e aprovado com a maior distribuidora do Brasil, que é a Medfarma. Alô, seu Luiz. É do Piauí para o mundo a Medfarma. É do Piauí para o mundo. É hein? do Piauí para o mundo, tá? E, é claro, o primeiro e único depósito 24 horas online em Teresina. 3 horas da manhã você precisar de cerveja. É só ligar. iBeer. Nosso convidado, a Ibira, eu vou já passar para ele, mas o nosso convidado, eu não consigo falar tudo que ele já fez na vida, que eu quero um dia pelo menos chegar na metade desse tempo. Ele tem 75 anos de idade, é caxiense, jornalista com DRTPI, eu não vou falar o número, lógico, publicitário, corretor de imóveis pelo Cresce. Caramba! Profissional desde 1965, começou aqui na Rádio Clube de Teresina, também apresentador de televisão na TV Cidade Verde de 2017 a 2013. Rádio Pioneira de Teresina, em atividade ainda desde 1969. Desde 1969. Pai de uma figura maravilhosa. Maravilhosa, né? Goleiro. Né? Eu acho ele melhor. É um grande atleta, né? Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Uma salva de palmas para Joel Gomes da Silva, 75 anos. Joel Silva. Grande Joel Silva. Quem não conhecer maravilha. Joel Silva ou nunca tiver escutado a voz, é porque não sabe o que é o rádio do meio norte do Brasil. Se confunde com a história de Teresina. Você é de uma generosidade, não é, rapaz? Eu sei que o seu público é grandioso e merecedor de palavras ternas e carinhosas, mas para com a minha pessoa, você exagerou. Não! Né? Eu costumo dizer aqui que a vida solidária, né, que você oferece para ela. oferece para ela. Eu acho essa é uma orientação interessante. Eu acho que tudo você vai plantando, pra se colher. quiser colher o bem, então verdade. plante, né? Tem que plantar, não é verdade? Olha, antes de a gente começar esse bate-papo, quero presenteá-lo. Eu tenho até medo de falar português. Eu quero presenteá-lo com o presente da Ibira. Eu sei que você não é tão consumidor de álcool, mas os seus filhos e netos talvez sejam. Esse é uma Aurora, um radialista champanhe. Ana Maria também, né? As comemorações especiais. As comemorações sempre fazem com que isso seja uma prioridade. Uma taça. O champanhe. É um champanhe. Isso é do Ibir. Presentão para você, tá bom? Muito obrigado. Curte esse formato hoje de bate-papo? Muito obrigado. Olha, é extraordinário. Aliás, é uma necessidade que a humanidade vem tendo. Aliás, o ser humano começou assim,
nesse bate-papo. Depois vieram as tecnologias, se aperfeiçoaram e foi criando uma restrição que agora se amplia com com o Covid. Bom, a gente inicia o bate-papo numa mesa de bar, como a gente chega em qualquer lugar, o cara pergunta, mas vem cá, quem é Joel Gomes da Silva? O Joel Gomes da Silva é filho de agricultor, não, vaqueiro. Meu pai era vaqueiro, rapaz. Era? Foi vaqueiro e era um artesão. Quando o perdi, quando o mestre Franco Gomes da Silva morreu, eu tinha 12 anos de idade, mas nesse período cheguei a qualificar, quantificar o seu esforço e o seu talento como um homem que, na cultura camponesa, fazia quase tudo, não é? Ele, além de vaqueiro, trabalhava na confecção do equipamento, da roupagem dos homens que trabalhavam. Da vaqueirama, né? Pois bem, então venho aí meu pai era da região de José de Freitas, Barra, José de Freitas ali, mas eu sou nascido em Caxias. Meu pai migrou, não é? Atravessou o rio Parnaíba lá, à altura de União, e foi do parar Piauí em para Caxias. O mundo. Joel, vamos fazer essa linha traçar essa linha do tempo aqui. O que você lembra da sua infância ali até os 9, 8 anos? Como é que era a infância daquela época? Eu testemunhei a infância de muitas crianças se divertindo e somente estudando. Mas a minha foi com uma mistura de trabalho rústico em olarias, em venda de produtos, de frutas, né? E esse trabalho a minha infância foi de pouca diversão e muito trabalho. Então era isso. É muito trabalho. Como é que eram seus pais com você? Porque a gente tem uma educação hoje bem diferente do que se existia há muito tempo, né? Como é que era aquela educação? Eram quantos irmãos? Eu tenho uma irmã legítima apenas, mas minha mãe criou mais 3 pessoas, 3 criaturas que haviam sido abandonadas, né? Então nós somos 5. Ao todo, uma já partiu para a eternidade, uma dessas crianças que a minha mãe adotou. E ao certo é que a minha mãe ficou no interior. Na minha época, esses eram os anos 50, não havia a assistência social que o governo dispensa às pessoas, compensa aos cidadãos. Nós não tínhamos renda alguma, tinha que ser do trabalho, sem emprego, pelo esforço próprio. E então assim a minha mãe criou essas pessoas, essas cinco criaturas, vivendo no interior e nos distribuindo em casas de parentes que já haviam ido para a cidade. Então eu venho do campo e fiquei em casas de parentes por algum Isso com quantos anos já? Isso eu tinha 10 anos. 10 anos. Nessa época, quando a sua mãe adotou, né? Adotou 3. Você era mais velho que a sua irmã? Sou mais velho. De todos. Quem, em casa, assim, seu pai era que comandava mais ou era a mulher que comandava mais? A mulher comandava mais porque o meu pai vivia muito no campo. Meu pai era palheiro também. Passava temporadas longe de casa, né, cuidando da palha de carnaúba para a produção de cera. O que é o palheiro? Que muita gente, né, Kilson? Exatamente. Cortador de palha de carnaúba para a produção da cera. Isso fazia nos carnaubais, tanto do Piauí quanto também do Maranhão. Para a turma que não está ali na região de Campo Maior. Campo Maior, José de Freitas, Barras, descendo para Caxias. Essa cera de carnaúba era feita ao telefone, antigamente era feito vinil. Sim, não era? Sim, muito rico, né? Mas nós não tínhamos consciência disso. O nosso grau de conhecimento era apenas na produção da matéria-prima, sem a preocupação de qual destino ou utilização a mesma E aí, teria. com 10 anos, quanto tempo se dedicava à educação e quanto tempo se dedicava ao levar de comer? O nosso trabalho era um turno pela manhã, não é? Na escola e um turno à tarde no trabalho, né? De manhã na escola e à tarde trabalhando. Não tinha o repouso de meio-dia, porque quando chegava da escola, já tinha que apressar o passo para que pudesse ir para um local de produção, e ganhava pelo que produzia. Então, se nós produzíamos
muito, ganhava um pouquinho mais. E o ganho era sempre muito pequeno para manter uma família. E como eu disse, o meu pai havia morrido, eu tinha 12 anos. Ele morreu aos 12? Eu tinha 12 anos, o meu pai morreu aos 58 anos de idade. Meu pai tinha quando eu tinha 12. Eu era o mais velho e tinha que ficar subsidiando com a minha mãe que costurava, né? Minha mãe era costureira também. E você tem lembranças desse episódio, assim? Foi muito duro? Qual era a sua ligação com ele? Com meu pai é uma ligação profunda. Muitas vezes eu saí para o trabalho com ele. Hoje, quando eu vejo, Wilson, as pessoas no combate, e é um combate justo para que as crianças não trabalhem, mas naquela época nós éramos levados ao labor com os pais, ali aprendíamos aquela profissão, não é? E também sem desprezar o colégio, que tinha uma certa dificuldade, o acesso não era tão grande quanto hoje. O certo é que eu acompanhei por várias vezes o meu pai, e esse relacionamento era muito bom, era muito cordial. Ele foi sempre muito protetor meu, não só em palavras, em abraços, mas também em ensinamento. Ele gostaria que Ele era muito duro? Não muito duro. Minha mãe sim, meu pai não. Apanhava na época? Meu pai nunca me bateu, a minha mãe dava uns cocorotes, puxava a orelha. Cocorotes. Você lembra da última vez que falou com ele? Ah, lembro. Nós estávamos aqui no Maranhão, num povoado chamado São Gonçalo. É município de Timon. Morávamos ali. Zona Rural de Timon. Zona Rural de Timon. A próxima a São Cristóvão, aqui para o norte de Timon. E trabalhando no corte de palha de carnaúba, aqui do lado de Santa Maria da Cordilheira. Era Vassoura. Aquilo ali, em 1960, 56, 58, até 60... Maria da Vassoura. Santa Maria da Vassoura. Ali, então, nós atravessávamos de canoa para o cultivo da palha de carnaúba. E houve uma época em que na cheia muito grande, e nós havíamos estendido as palhas para a secagem. Posteriormente, essa secagem é que era extraída o pó da carnaúba. E ao deixarmos lá pela manhã, quando voltarmos para casa, se formou um temporal, o céu escureceu, prenunciando uma chuva muito grande. Então nós teríamos que atravessar de volta, só que o rio estava muito cheio. E na canoa, eu aqui no leme da canoa, para atravessar de São Gonçalo para Santa Maria das Vassouras, ficamos na dúvida. E ele, com a vara, não é, para impulsionar a canoa, dizia: vamos ou não vamos? Porque descia muitos troncos de árvore pelo rio, a água subindo e muitos troncos de árvore descendo. Os riscos eram enormes, então vacilamos. E ele perguntou: vamos ou não vamos? Ele perguntava para você? Perguntava: vamos ou não vamos, Joel? Não vamos, meu pai. E retornamos. Eu não sei, não guardo o que aconteceu no futuro. Se choveu, se aproveitamos ou perdemos as palhas. O certo é que essas foram as palavras que eu guardei. E ele faleceu ali? Não. Ele faleceu depois. Mas quanto tempo depois? Essa era a pergunta, assim, se você lembra o último momento que você o viu com vida? Eu lembro. Ele estava... Eu lembro, mas as palavras foram: cuide dos seus irmãos, cuide da sua mãe. Ele falou isso para você? Falou isso. Palavra já muito... As pessoas que o conheceram e me conhecem dizem que o seu timbre, o meu timbre lembra muito o timbre, a voz Ele do tinha meu pai. Gravizão? Do meu pai, sim, o meu pai. Mestre Franco do Gandu, como era conhecido. Gandu é uma região aqui de José de Freitas. Isso. Então essa foi a última. Você conhece lá, né? Ele faleceu de quê, Joel? Uma doença pulmonar. Deixe-me lembrar aqui. Fumava ele? Não fumava, não bebia? fumava. Não bebia também, não bebia. Mas é uma doença, ele morreu eu esqueci agora, não, rapaz. Sem problemas. Mas teve uma pandemia nessa época, não é? Problema respiratório. E o doutor Madeira Campos foi um médico que cuidou dele, pneumonia, mas uma pneumonia provocada por uma
patologia outra que eu não saberia dizer aqui, não me recordo. Caramba, a pandemia no momento, naquela né? época, né? Pra Pandemia, você ver. teve uma pandemia naquela Você época. É a gripe asiática, Nossa. gripe asiática. Foi a Só quem consequência. contraiu foi ele na casa. Na casa, sim. Não sei se era transmissível, talvez até tivéssemos sido acometidos, Mas porém, o organismo mais sintomas forte, não, é. não Assintomáticos, apareceram. né? Assintomáticos. E aí você se tornou o homem da casa. Sim. Aí sua mãe ele colocou pra morar com Alguns parentes teve que descer para o interior, lá para suas raízes, onde estiveram os seus pais, e nós fomos recomendados para casas de tios, para que o estudo não fosse prejudicado, a leitura não fosse interrompida. Pelo que eu vejo, né? E como eu vejo você falar e fala com muita propriedade, é bom perguntar, né? Toda hora tem, né, que tem um momento que chega a comunicação na nossa vida. Como é que ela chegou e como é que esse vocabulário que você tem, como é que foi adquirido isso? Porque é muito estranho, né? Alguém que morava no interior, bem interior, adquirir todo esse conhecimento, esse vocabulário, a forma de falar. Não é tão assim quanto você está imaginando, né? Agora, eu tenho uma referência de leitura bíblica. A leitura bíblica foi o primeiro livro, e o livro com o qual o nosso contato foi maior. A minha mãe, semi-analfabeta, mas aprendeu a ler a Bíblia, né? Então ia lendo, e os termos, diferentemente do corriqueiro, ia nos chamando a atenção, né? Então eu creio que a leitura bíblica pode ter facilitado esse entendimento que você tem de um vocabulário amplo, que não é verdade. Tá bom. E o que falta hoje, né? A Bíblia, ler pra meninada mais, né? Faz falta e muito, viu? Faz falta e muito. Haja visto que a gente tem... Mas vamos aqui pra nossa linha do tempo. Vamos então. E quando é que entra o rádio? Porque antes, naquela época, não tinha TV fácil, não tinha nada disso, era o rádio. Não tinha rádio. Quando entrou... Eu tive o fascínio pela comunicação sem ter o rádio. Olha, a vocação tem muita coisa a ver com o milagre. O indivíduo seguir uma trilha é muito do milagre. Eu não sei porquê e nem como, mas aconteceu de ter esse fascínio e uma busca intensiva pelo sistema onde se dava a comunicação. Isso com quantos anos, Joel? Isso com 12 anos. Com 12 anos já? 12 anos andava em torno de onde houvesse alguém se comunicando com alguém. Os serviços de alto-falante, as cornetas de som. Como é que era naquela época? As cornetas de som. O primeiro sistema com o qual eu tive contato era um serviço chamado serviço de alto-falante. O que o senhor até estava lembrando bem essa aqui, dizendo que em Piracuruca há um sistema... Em Batalha. Ainda existe. Há um sistema. Um poste de madeira enorme, não é, alto, 3, 4 metros, com cornetas de som, que eram produzidas a partir do Japão. Ainda usa isto para as comunicações de massa assim ampliada, não é? Então de alertas, né? Exatamente. O serviço de alto-falante em Caxias, ele era uma rede de emissoras ou de amplificadoras espalhadas pela cidade. E era difícil para mim, pessoalmente, saber de onde estava partindo aquele som. Uma voz humana através de um aparelho, de uma ferramenta, não é? De uma ferramenta, era através de cabos, né, físicos espalhados pelas ruas da cidade de Caxias, em vários bairros, esses pontos, esses terminais. Então isso me chamava a atenção. A comunicação, o timbre do locutor, o tipo de mensagem, a música tocando, não é? Porque nós não conhecíamos música a não ser a divina dos pássaros, que é belíssima até hoje. E ali ele tocou. Ali tocou. Como é que a gente fala quando entra na comunicação, que o mosquitinho
Ele vai... A picada, né? Da comunicação. Foi ali? Se deu ali. Então comecei a circular, trabalhando, estudando, mas nos momentos de folga, buscando um lugar onde houvesse a emissão de sinais sonoros. De comunicação. E aí começa essa peregrinação pela comunicação? Começou a peregrinação. Em Caxias, eu trabalhava em uma serraria, beneficiamento de madeira, serraria, né? Uhum. E entre o expediente e o colégio, ia primeiro no estúdio, passava ali, ficava olhando com a timidez que sempre me marcou. Eu fui sempre muito tímido. Hoje estou um pouco melhor, não é? Com os filhos, com o Joelson, aí melhorou um pouco. O Joel, né? diga-se passar, Joelson. Então, melhorou, mas eu ficava muito à distância. E se fosse chamado, com certeza ali, eu fugiria, desapareceria, mas ficava admirando os locutores, os comunicadores. Eu guardo o nome do primeiro locutor que eu vi, Sérgio Miranda, né? Um homem, né, de bigode, botava o disco para tocar, o disco vinil, né? Uhum. Rodando lá naquela vitrola, e ele vinha para a porta. Só um gesto que eu não queria adotar era o de vir para a porta do estúdio Fumar, era a música tocando lá, Bienvenido Granda. Mas aquilo era como se fosse uma novela para você, né? Então eu ficava ali um bom tempo, estava na hora, não tinha relógio. O relógio da praça, olhava o relógio da praça, está na hora. Aí pisava, não tinha transporte também, era tudo a pé. Isso nas ruas da cidade de Caxias, o primeiro contato efetivo com o sistema de comunicação de massa. E aí quando é que você resolveu vir para Teresina? Antes de Teresina, eu tive a vontade, pelo que via num povoado chamado Engenho d'Água, um aluno da Escola Técnica Federal do Maranhão. E a farda, a postura desse rapaz, filho de um ferroviário, e vinha passar as férias, e ao ver aquele fardamento me chamou a atenção, e eu quero ser aluno dessa escola. Escola Técnica. Escola Técnica Federal do Maranhão. E fiz uma carta, e eu imagino o teor desta carta hoje, se pudesse ter guardado, e mandei para São Luís do Maranhão, e a escola me respondeu, orientando o período de exames, de inscrição para exames, e fiquei em São Luís do Maranhão, na Escola Técnica Federal, no Monte Castelo, por um ano apenas. Qual era o técnico lá? A Escola Técnica... tinha uma especificação, não? Do que não, vocês... não, eu estava fazendo apenas uma preparação. E fiquei um ano apenas. Quando completado o período, eu já era alistado aqui, alistamento militar, e para cumprir essa determinação, eu tive que voltar para Teresina, porque o meu alistamento era aqui. Eu fiquei na reserva, não é? Excesso de contingente, que eu tenho muita restrição a isso, esse excesso de contingente que deixa os jovens fora, ociosos, né? Ociosos, é causa, inclusive, de um grau de violência que se tem hoje. Verdade pura, viu? Pois bem, então, por isso vim para Teresina. E aí, o primeiro momento... Desculpa, mas você não tinha nenhuma relação com Teresina antes disso? Tinha relação, porque antes de ir para Caxias, eu vivi um tempo em Teresina, de 56 a 58, 2 anos eu vivi num bairro aqui chamado, hoje é Alto da Graça. Sabe como se chamou esse bairro antes, ô Kilson? Qual foi, Kilson? Alto do Bode. Era onde? Na região aqui, bairro de Fátima. Bairro de Fátima está ali entre Zona Leste, então. Zona Leste, entre a Igreja Católica Nossa Senhora de Fátima até o Rio Poti, aquele bairro ali. Ali perto da ponte. Ali a Ponte Estaiada. A Ponte Estaiada estaria encravada no Alto do Bode, né? Caramba, o alto e o baixo lá. Pois bem, e eu fui aluno do Colégio Matias Olímpio por 2 anos. E aí, então, tive que ir para Caxias por essa questão de sobrevivência. E depois São Luís do Maranhão, tentando estudar, mas
mas tendo que voltar por esse compromisso assumido aqui. Alistamento militar. Alistamento militar. Fez quanto tempo? Ou não? Foi, você foi liberado, eu fui excesso de contingente. E aqui você ficou, Joás, você ficou mais perto de comunicação, então. Fiquei mais perto na casa de tios, né? Na casa da tia Alcina, né? Que já nem era irmã, mas prima da minha mãe. Minha mãe ficou lá, no interior, né? Município de Caxias. Como o povo era muito solidário antigamente, assim, pois né? bem, fiquei na casa. Eu estava disposto a ajudar nos serviços da casa, né? Sempre foi comportado? Nós tínhamos uma deficiência no abastecimento da água naquela época. E eu morava na rua Jonatas Batista, atrás, ali perto do Verdão. Havia ali um chafariz encravado na penitenciária, que é uma das destruições, uma das demolições que não deveria ter acontecido, né? A penitenciária de Teresina. Atrás, ali no muro, havia um chafariz. Aonde é que ficava a penitenciária? Me perdoe. Entre Rua Rui Barbosa e Almirante Tamandaré, ao lado leste do Estádio Verdão. Aí, Almirante Tamandaré já para a região do Pirajá, né? Rua Rui Barbosa, entre Rua Jonatas Batista e Almirante Tamandaré. Ali era a penitenciária. A penitenciária. Aquela Rua Rui Barbosa. Ali, quando você passa agora, tem um desvio para sair do Verdão e continuar na Rua Rui Barbosa. Que ainda não tinha. Ali já perto do Seu Abraão do Sul. Seu Abraão, um pouco mais para o centro, né? Um pouco mais para o sul do Seu Abraão. E ali tinha um chafariz atrás. Chafariz. Aquela quadra toda rua, não me lembro se é Alcides Freitas com a Jonatas Batista, era um quarteirão todo onde era o presídio, né? A penitenciária de Teresina. Encravado ali tinha um chafariz. Morava perto e nós íamos pegar água para abastecimento, para alimentação, nesse chafariz. Uma fila enorme de latas de flandre, não havia plástico ainda. Era flandre, muitas pessoas na fila. Eu me cansava de ficar na fila e ia pegar água no Rio Parnaíba. Botava aqui que não é tão próximo. Botava nas quadras, eram 4 quadras, 400 metros, ia pegar água no rio. Olha aqui, duas aqui, duas aqui. Exatamente. Então eu fazia isso para poder me manter nesta casa da tia Alcina. E veja só, a deficiência da água que nós tínhamos, hoje ainda não é perfeito, mas naquela época foi muito pior. Você tinha quantos anos na época já? A água não era tão poluída quanto é hoje. O rio não era tão sujo quanto é hoje. Você tinha 15 anos? Eu tinha já 15 anos. 15 anos. Já 17 anos. E o povo reclama para puxar um cabo, viu? Já 17. E a turma reclama porque puxa um cabo. Pra abrir a torneira, reclamação. Buscar um copo com água. Vai pegar uma. Pois bem, então esses eram os anos 60, 70, né? Os anos 70. A nossa folga ali, a nossa diversão era um campo na pelada ali, onde é o Verdão. Onde é o Verdão tinha um grande jatobazeiro que dava acesso ao Lindolfo Monteiro ali. Nós jogávamos ali era um campo de futebol. Um campo dos peladeiros ali, no fim de tarde, não é? Pontapé de todo jeito. Todo dia, né? Sempre quando dava. Toda né? tarde. Como é que era a juventude naquela época em relação a drogas? Se oferecia isso? Já devia haver, entretanto, com mais discrição. Muito. E não provocava a violência que hoje existe. Nós saíamos tranquilamente, havia notícias de que alguém esfaqueou alguém na ponte do Mafuá, por exemplo, ali no mercado do Mafuá, perto do Augusto Ferro, mas isso muito esporadicamente. Ali no viaduto, né? No viaduto. Sempre, a humanidade sempre foi violenta. O que é estranho é que está exacerbado, está muito grande a violência hoje, é insuportável. As pessoas não podem mais, como antes, ficar na porta de suas casas. Que era um grande prazer antes, né? Eu perguntei sobre isso, João, porque eu tenho curiosidade de saber como é que era essa relação dos pais conversarem com os filhos, né, sobre esse caminho que não era legal, o caminho do tabaco, o caminho da droga. Antigamente era mais maconha mesmo, né? Pelo menos naquela época, acredito eu.
que já era muito descriminalizada, diga-se de passagem. Como é que essa era a relação da mãe chegar e conversar com o filho, alguém mais velho da família, isso aqui você não pode, isso não pode. Como é que era? E você lembra? As orientações aconteciam. O álcool também, né? As orientações aconteciam geralmente prestes da alimentação e de dormir. A hora de dormir. A dormida era logo também cedo, 9, 10 da noite. A turma já estava se preparando para dormir, vai tomar banho, vai lavar os pés pelo menos, e olha e agradeça pelo dia e cuidado com a vida, vamos trabalhar toda a energia para amanhã sair cedo para o trabalho ou para o estudo. Então havia essa conversa. Essa era a conversa. Essa era a conversa. Essa era a conversa nos anos 70, 80, não é? Depois... eu não sei bem o que pode ter desvirtuado, transformado a relação entre pais e filhos nesse distanciamento e quando próximo, sem o sentimento da cordialidade, sem o sentimento do coração. Sai faísca, né? Não é? Exatamente. As palavras deviam ser sempre enérgicas, mas nunca agressivas. Elas eram palavras de ordem para determinação, mas sem agressão. As palavras não traziam dentro de si qualquer conteúdo que pudesse degenerar o caráter da pessoa. Humilhar mesmo, muitas vezes. Humilhar, né? Porque também, isso no caso particular, as palavras ela têm um poder enorme. Se você amaldiçoar, se você disser que você é um amaldiçoado, quando deveria ser, ou deverá ser, você é um abençoado, isso tem efeito. Tem um efeito correlativo. As palavras têm poder. As palavras. Literalmente, principalmente você ouvir isso de quem você idolatra. Então, as pessoas que são como você, Elson, como o Kilson também e tantos outros colegas nossos, nós precisamos estar, antes de proferir uma palavra, medir se esta palavra pode estar destruindo ou agredindo alguém, não é? Nós tivemos aqui alguns conflitos entre colegas. A coisa mais chocante que eu tive foi quando vi alguns colegas se digladiando sem imaginar que eles dois detinham um público, um mesmo público. Por exemplo, eu e Edson, se nós tivermos um desentendimento, que tomara que isto não aconteça, isso jamais deverá ser levado ao público, porque há um público que admira o Yeltsin e há um público que pode admirar o Joel. Então, esse público não pode se dividir num conflito manifestado entre nós. Nós teríamos que, se tivermos esse conflito, acertarmos aqui entre nós e nunca levar ao público. Bastidores, né? Os bastidores. Infelizmente, acho que a maturidade demora a chegar para alguns e chega mais cedo para outros. Tem gente muito nova, muito madura. Agora tem gente também envelhecida, muito... Que não é madura. Vai lá, muito verde, muito verde. O que você lembra a respeito do estágio na Clube? Eu vou mais. Qual foi a primeira experiência na Clube? Como é que você foi lá no rádio que começou? Não, a minha primeira experiência, o meu primeiro estágio foi na Rádio Pioneira. E eu fui demitido, né? Mas como é que você bateu na porta lá? Ei, tem uma vaga aí? Quando eu cheguei de Caxias para aquele compromisso com o serviço militar, a primeira rádio que eu bati foi a Rádio Difusora de Teresina. Funcionava perto da Praça Rio Branco. Nem você, nem Yeltsin eram nascidos. Nem o Edson, nem o Yeltsin. Certeza que não. Nem o Yeltsin, nem o Kilson eram nascidos, talvez, os seus pais. Praça Rio Branco, naquela loja, eu não sei o que funciona hoje, mas foi uma concessionária de veículos, Pedro Machado S.A. Ali no segundo andar era a Rádio Difusora. E eu fui... Ao lado do relógio. Ao Lebre.
já é falecido, não é? Tinha história, não é? Nos programas da madrugada, ao lebre, eu sou isto, estou querendo. Olha, garoto, eu tenho um amigo em Floriano, eu vou mandar um bilhete para que você se apresente lá na rádio de Floriano. Eu disse, muito obrigado, mas eu estou aqui para ficar em Teresina, não dá para ir para Floriano. E aí tentei a Rádio Pioneira e comecei a andar por ali e fui tendo acesso, não posso te dizer como. O certo é que cheguei a uns microfones como estagiário, né? Você lembra que a gente fala que é piolho de rádio, né? Quando o cara tá viciado, é o piolho de rádio. Piolho. Eu estava ali, o acesso se dava veja só, conciliando a obrigação que eu tinha na casa em que eu morava, de fazer as compras no mercado, lá no mercado. Pegar a água e fazer outros serviços de limpeza e também andar na rádio ali, se dispondo a servir a água. Pegue água, você quer café, você quer para os locutores com quem eu achava que poderia ter a primeira abertura. E isto se deu. Comecei a ter acesso. Mas tem um episódio aqui. Conte-nos. Tem um episódio ainda exclusivo de São Luís do Maranhão. Rapaz. Esse foi o primeiro contato numa Rádio Ribamar. Então estive lá e falando para as pessoas, os locutores, que eu gostaria de ser, admirava muito o trabalho deles. E uma senhora chamada Lisa Martins achou por bem me levar ao estúdio, fazer uma orientação, como eu devia dizer, 2h da tarde, não é a hora certa de um produto. Melhoral, informa a hora certa em São Luís do Maranhão, tal. E é o famoso locutor de hora certa. Eu fui para o estúdio, assim, não um estúdio tão majestoso quanto esse seu aqui, é um estúdio da Rádio Ribamar do Maranhão naquela época, era 62, ano de 62. Sim. E quando fiz isto, voltei imediatamente para o setor técnico, a técnica, e flagrei uma expressão que eu acho que era de reprovação ao meu nome, pois a locutora que havia me introduzido ali para dar a hora certa respondeu assim: mas ainda vai ser um grande locutor. O operador deve ter dito: esse rapaz é muito ruim. Porque quando cheguei, de repente ela estava dizendo: mas ainda vai ser. Esse mas... Só pegou a fase final. Esse mas me colocou nos ombros uma preocupação. Eu não posso decepcionar esta expectativa. E aí, então, houve a pessoa. Vim para a Rádio Pioneira, estou lá estagiando e torcendo para aqueles locutores que gostavam de faltar o horário, né? Tava torcendo pro cara. Segunda-feira não vem trabalho. Eu tô aqui, ó. Estou aqui, então ficava. Essa é boa, viu? Ficava... Eu nunca fiz isso. Brincadeira, viu? Então, torcendo, e você não está precisando de alguma coisa em algum lugar, não, e tal. E o certo é que chegou uns meses depois. Olha, e eu dizia lá onde morava que já era locutor, né? Claro, já era naquela locutor, época era para ter estado, era locutor. E qual é o teu horário? São diversos horários, né? Diversos horários. Eu sou o Coringa lá, ó. Quando a Rádio Pioneira contrata um diretor artístico chamado José Domingos, vindo de Fortaleza, uma das vozes bonitas, que anunciava a oração por um dia feliz, a primeira medida dele... Qual? Está suspensa toda e qualquer participação de estagiário na programação da Rádio Pioneira de Teresina. Putz. Era Joel, Francisco Medeiros, você chegou a conhecer o Medeiros? Sim. Chico Medeiros, Arioswaldo Alencar, já é falecido, e outros tantos. Nós éramos 5 estagiários. Mas isto foi Isso provocou uma decepção tão grande, uma angústia tão profunda, que eu não sei nem como resistir, não é, Elson? E aí... Chorou nesse dia? Eu não era muito de chorar, mas eu fiquei angustiado, muito angustiado mesmo. Como dizer
na casa em que eu morava, que não era mais locutor, né? Um cidadão está vivo hoje chamado Ribamar Santos Banho de Lua, era operador de áudio na Rádio Clube, cuja esposa era operadora de áudio na Rádio Pioneira, e vendo a minha angústia, ele disse: eu vou te levar, vem comigo aqui. Tinha ido buscar a esposa dele e tomou conhecimento da minha decepção e me levou para a Rádio Magrinho. Clube. O Ribamar. Não, você, magrinho, franzinho. Eu nunca fui magrinho, não. Era meio fortinho? Sempre fui meio, né? Então, atleta, né? esse Ribamar Santos... Bora comigo. Bandido levou comigo, e eu passei a estagiar na Rádio Clube também. Alexandre Carvalho, não sei quem conheceu Alexandre Carvalho, foi um dos grandes locutores, era Banco do Brasil, ele, e era da Rádio Clube lá, um galã daquela época, se assemelhava muito a Roberto Carlos com o Calhambeque, né? Foi bem. Então, era um dos locutores favoritos daí, mas gostava muito de falhar, e eu fui entrando nesse espaço, né? O diretor da rádio era um senhor chamado G.R. Santos, também do Banco do Brasil, era um carioca, e passou a me adotar como locutor nos horários vagos. A tesoureira não se dava comigo e rejeitou a minha contratação. Por que ela não gostou? Não sei. Ela não se apaixonou por você, não? Não. Ela era muito amiga do diretor, muito amiga do Dr. Walter Alencar da Rádio. Pois bem, então... Pula essa parte. Então... E o que fez o G.R. Santos? O G.R. Santos recebia para ele um dinheiro e repassava para mim. Eu não tinha acesso à tesouraria. Eu não era contratado ainda, né? E não tinha. Esse G.R. Santos fez recebia um dinheiro, um pagamento. Agora, o tamanho da minha timidez. Eu substituí Alexandre Carvalho. E descontaram do Alexandre Carvalho uns dias de trabalho. Quando vieram pagar para mim, eu disse: não, senhor. Não, o dinheiro é dele lá. Olha, Alexandre, querem descontar para me pagar? Não, é seu. Aí, então, eu tinha receio de receber pelo um trabalho feito, com medo de ferir susceptibilidade e prejudicar o meu acesso lá na Rádio Clube. Pois bem, então me profissionalizei lá, de 65 a 69. 9 anos. 4 anos, de 65. Perdão. 65, 9 anos. Aí foi a minha carteira assinada Primeira lá. assinatura foi lá. Carteira assinada lá. E estou apresentando o programa Peça o que Quiser, deixado pelo Alexandre, que havia feito o concurso do Banco do Brasil e foi nomeado por uma cidade distante. Peça o que quiser. Mas aí você tinha quantos anos? Essa altura, 65, tinha... Deixa eu ver aqui, sou de 46, não é? Para 65. Já estava casado? Não. Solteirão. Solteirão. Na pista. Solteirão. Pois namorador, né? Não. Eu tô tentando entender onde é que entrou a menina. Namorador não. Já foi. Bom, então passa. Joel, locutor naquela época, que não era namorador. Peça o que quiser. Até hoje, mas a minha timidez era terrível. Não, mas assim mesmo, a bichinha chegava. Eu fugia. Pois bem. Ele fugia. Então, peça o que quiser das indústrias Gessi Lever, um programa que deu uma projeção, e bater a Rádio Pioneira naquela época era muito difícil. Nós temos um operador hoje, já aposentado, Lima Filho, ele trabalha na Secom e era da Rádio Clube, grande Lima Filho. Lima Filho. Ele ficava ouvindo, trabalhando na Clube e ouvindo a Pioneira pela qualidade sonora. Nesse sentido, Dom Avelar, que era o patrocinador da Rádio Pioneira, tinha muito cuidado com o equipamento, que hoje você tem esse equipamento aqui, mas a facilidade naquela época não era tão grande quanto... A dificuldade era muito grande. Ele trazia da Alemanha, quando viajava como missionário, como pastor, né? Viajava com dispensação de impostos e tal. Pois bem, o certo é que era um equipamento de primeira qualidade e a rádio
clube com o Peça o que quiser, com o Joel Silva, e um outro das 2 horas da tarde, Alô Doçura, onde os Beatles estavam começando a ler, não é? Um grupo chamado Creedence Clearwater Revival, e aí outros nomes com Animals, Animal, The House of the Rising Sun. Era música americana plena. Música americana, música estrangeira, e era estrangeiro só americano ou no máximo alguns ingleses, não é? É verdade. Surgiu depois Eu não vou falar não, senão o Joelson me dá um tapa. Pois Ele bem. conhece bem. Aí eu não vou... Então vamos lá. Saindo, a Clube me projetou e a Pioneira outra vez me buscou. Até Abraçou, aí você né? não fazia programa de opinião popular mais forte. Não, era só os chamados disc jockeys. Que era... Música, paradas de sucesso, as mais vendidas da semana, coisa dessa natureza. A rádio... As mais. As mais. A rádio Pioneira, então, me procurou. Através do Pedro Mendes Ribeiro, está vivo hoje, é fundador da Rádio Pioneira, e do Dídimo de Castro. Grande Dídimo. E eu fiquei num dilema profundo. Como fazer? Deixar aqui e ir para... E acabei aceitando o convite. Aceitando o convite, mereci algumas críticas do Herculano de Moraes, por exemplo, já falecido. É uma ingratidão, não é ingratidão. E a Rádio Pioneira ficou o mês de fevereiro inteiro anunciando na voz de Lauro Leite. Aí vem ele. Você já estava com... Já. Com nome, né? Já estava com nome. Que essa rádio que havia me dispensado, havia me contratado 3 anos depois. Sim. Joel Silva vem aí. Lauro Leite anunciando expectativa até que... Em fevereiro de 69 a minha carteira foi assinada, mas eu comecei a trabalhar só em março. Certo. Fiquei um mês. Era um bom salário na época? Diferente do que você já ganhava? Salário mínimo, era salário. Só era fama. Era só fama, só nome, só tinha... Os caras acham, né, que você ganhava melhor, Só tinha nome, não é? Pois bem, então passei de 69 até os dias de hoje na Rádio Pioneira de Teresina. São quantos anos? São 69 para cá, são então você só tem 56 2 assinaturas de carteira na vida? Só 2 carteiras assinadas, da Clube, não é? E da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, que é mantenedora da Rádio Pioneira de Isso Teresina. mostra muita personalidade, sabia? Foi bem. Mostra muito a personalidade de uma pessoa. Não que seja errado de forma alguma, mas o quanto você consegue conviver e conciliar com ambientes diferentes. Ambientes diferentes, situações diferentes. Que cada ano muda, né, Joel? Muda. Joel, meu pai, ele começou em rádio. Na rádio Tupinambá. Eu sei dessa sua história. Tupinambá. E ele me falava um negócio, ele falava assim pra mim, disse, olha, eu sempre uma paixão muito grande por rádio desde muito novo, ele falava assim, que você disse, o pior ambiente para se trabalhar é o de comunicação. Trabalhe com qualquer outra coisa, menos com... Pelas decepções que ele teve e tal. Para um menino tímido como você era, como é que era lidar com esse ambiente... que naquela época, e acredito que hoje ainda, seja um ambiente extremamente competitivo, né? Alguns decidem não enveredar por algumas coisas, outros decidem fazer outras coisas. Como é que era naquela época, quando você começou a ter uma ascensão, ganhar nome? É natural que cause uma certa inveja, ou, vamos lá... Dificuldade, restrições, não é? Já isola aqui, já bloqueia aqui, não pode ali... Agora, a vida... nos ensina aí, você tem muito disto, Edson. A persistência. E aquilo que vem para te dificultar os passos, não assimila. Ou assimila. Há na luta de MMA, algo que eu acho detalhes que eu acho interessante. Primeiro é a confraternização, a solidariedade depois da luta. Brigaram, lutaram, mas estão ali. E depois as batidas não são tidas como... pessoais. E como pessoais e não me atingem, não me afetam. Bateu, não. Doeu, mas eu finjo não ter doído para que eu continue lutando. Porque se eu assimilar
como fatal qualquer golpe, eu sou um derrotado por antecipação. Então, aquilo que vem e que não te satisfaz, de onde quer que venha, uma palavra ou uma atitude, não assimile, faz de conta que não é com você. Até porque o inimigo quer ver você nadar ao baixo, de guarda baixa, né? E você tem que estar toda hora de guarda Sempre alta. de guarda alta. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é guarda alta o tempo, sem ser arrogante, mas guarda alta. Sim. Precaução. Esteja sempre precavido. Cara, dá um soco, você está preparado, Esteja sempre né? precavido. Você não deve ser a mão para o agredir, mas para apertar no sentimento da solidariedade, da ajuda. Eu estou preparado para me defender e te defender. Olha, se alguém, muitas vezes, lhe agride e se coloca numa posição de inimizade, te prepara para ajudá-lo na sequência. Porque aquele que prejudica será a grande vítima e você está preparado para socorrê-lo, para resgatá-lo. Esse é uma conduta que nos faz perseverar, que nos faz continuar. Esse é o pensamento de um sociólogo? Eu vou mais além, sabe o que é que eu sou? Um sociólogo. Eu vou mais além, é muito importante isso que ele falou, porque essa atitude que divide os grandes profissionais dos medíocres profissionais. Pode ser duro, mas é verdadeiro. Porque quanto mais você aglutina, quanto mais você traz gente para perto, ajuda as pessoas de alguma forma, embora tenha, às vezes alguém te chama de chato, disso, daquilo, mas você está numa missão de querer ajudar de alguma forma. A convivência, a princípio, o ser humano tem a ideia de rejeição. Tá chegando aí, quem é, mas prepara-te para o acolhimento. Porque por mais inacessível que pareça, amanhã, logo mais na convivência, essa comunhão vai se dar. E é bom que estejamos sempre em comunhão. Verdade pura. Né? E aí você tá na rádio já. Tô na tá de rádio, boa, tá pioneira. tranquilo. E onde é que você começa a construir a sua família? Eu era... Galanteador. Tô não. brincando. Tô brincando já. Eu auxiliava o sindicato. Não, pera, eu tenho que perguntar uma coisa. Nessa época que você começou a ganhar a graninha já ali, você ajudava a sua mãe e sua família? Não com a intensidade que ela precisava e merecesse, mas tinha que ajudar, não é? Já mandava? Sim, mandava e ao mesmo tempo em que ela, nas dificuldades que tinha, mandava as latas de doce. Pois né? eu queria saber né? Porque não tinha Pix na época. Não tinha, uma lata doce de Buriti. Era doce, leite, era carne, né? carne seca. Carne seca, a galinha, o frango. O ovinho. O ovo. Ela mandava pra tudo para que eu pudesse ajudar na alimentação na casa. da casa em que eu morava. E aí quando você pegava uma graninha? Não era de granja, não tinha de granja ainda, era caipira. Como é que você mandava para sua mãe a graninha? Nós tínhamos aquelas pessoas que vinham... naquela época... Os portadores levavam o bilhete, né? Os mensageiros. Levava o recado, né? Alguém está vindo hoje no trem. É o fulaninho da encomenda. No trem, né? É o fulaninho da encomenda. Que era o cara de confiança. Então, levava e trazia. Tanto trazia como levava. Que massa. Né? Mas não mexia. Mas agora tudo muito pouco, né? Tudo muito... Mas mandava. Sim, muito. Mas ajudava, o que é importante. Aí como é que você começa a querer construir uma família? A família. Aí então eu era do sindicato dos radialistas e na função de cobrador. Né? Você foi cobrador? E cobrador do sindicato, das contribuições sindicais. Pai, bicho pagador é radialista. Isso talvez... Não, tô falando. Melhorou! Né? Tô brincando, turma. Eu tô em dia, hein? Eu também tô em dia também. Agora é na Folha, né? Então, eu saía da rádio... Já melhorou, agora é na Folha, não tem que cobrar lá. Não tem mais, não tem. Já é compulsório, né, meu amigo? Já cai. Né? Pois bem, então eu ia
para a Rádio Clube cobrar dos colegas da rádio. Rádio Clube, é onde eu tinha começado, né? Ajudei a construir aquela estrutura lá do Monte Castelo. E ficava esperando o Antônio Aires, que era o responsável pelo pagamento. A sua secretária, hoje a minha esposa, Ana Maria, né? Quem me recebia ali, o Aires não está. E quanto mais o Aires demorava, mas você batia papo com ela, mas eu achava bom. Entretanto, ela era. Mas o senhor Luiz se apaixonou? Ela era da. Sim, ela era da. Sim. Ela era da emissora lá, mas era vinculada ao setor artístico. Ela era guitarrista do grupo Golden Girls. Primeiro grupo. Eu já ouvi falar. Primeiro grupo musical, banda de mulheres. Feminino, não foi? Foi. Golden Girls. Ela tocava guitarra, tocava saxofone. E um dia, aí foi que veio uma banda do Ceará, veio para uma apresentação aí no Monte Castelo, lá em virtude de arrecadar recursos para a construção do prédio da televisão. E uma música chamada Venus, Shocking Blue, ela tocava essa música, e o guitarrista da banda lá foi dar umas orientações para ela. Eu já estava ouvindo lá o ensaio, acompanhando, já tinha me desligado do interesse de receber a contribuição, estava olhando o treino delas, quando esse guitarrista lá do Ceará pegou aqui e disse, ó, você toca, faz assim, aí faz assim. Meu Deus. Rapaz, isso foi o suficiente para fazer o lamento e eu acho que aí despertou nela o interesse. Você não tinha coragem de chegar, não? Não tinha coragem, não. Era só olhando, né? Uma vergonha monstra. Então, mas você olhava assim, se essa é a mulher da minha vida. Da Maria, aí eu queria cobrar 2 vezes por mês, né? Queria ir lá na TV. E como é que você se declarou para ela? Mas eu não guardo essa, não guardo. Não, Joel. Não guardei. Não guardei. E quando você viu, vocês já estavam juntos? Não, nós passamos nesse intervalo, o transporte que pegava o pessoal que trabalhava no Monte Castelo era ali na Praça Rio Branco, né? E eu trabalhava na Pioneira, ali pertinho, Rua Barroso, e vinha logo para a Praça Rio Branco para ver a partida desse pessoal. E desse pessoal. Mas olha, veja só, antes, quando microfone um pouquinho para. Antes, quando eu trabalhando ainda na Rádio Clube, elas já eram também da Clube. E passavam por mim nas escadas em alta velocidade, eu também me recolhi aqui, enquanto elas desciam para lá e para cá, as cantoras e músicos, né, os instrumentistas lá, e eu então não ligava. O certo é que tudo tem um tempo e as circunstâncias ditam as normas. Eu não sei dizer bem como tudo começou, só sei que até hoje, 47 anos. Ele logo vai entregar. Você casou com quantos anos? Eu tinha 30 anos. Então não foi tão novinho, 30 né? anos, 30 anos. É novo, mas não tão novo quanto... Novo. E como é que foi esse trâmite de rádio? Foi difícil no início do casamento? De tudo. Quando Porque vencer por comunicação, só, né, Não, mas veja só. Antes de tudo, quando eu passei a um período a ser diretor da Rádio Pioneira de Teresina, na ausência de Pedro Mendes Ribeiro, que foi para a Câmara Municipal. Ele elegeu-se vereador e deixou a direção artística, e o diretor da época, o doutor Jesus Tágira, me convidou para que exercesse ali a direção artística. Nesse instante, o grupo já havia sido desfeito. As meninas já não eram mais Golden Girls. Elas eram 2 irmãs da banda. Francisca Nena, que era baterista, e Ana Maria tocava guitarra. Já não existia mais, já haviam sido dispensadas, né? E eu, diretor artístico, pensei, eu vou trazer a Ana Maria para cá, para a Rádio Pioneira, nós temos que ficar perto.
E então, Mas era só para ajudar, né, Joel? era como, como discotecária da rádio. Qual era a intenção? Não, discotecária da rádio. Discotecária da rádio. E sugeria o doutor Jesus. Doutor Jesus, uma discotecária. Muito bem. Agora eu entendi. Fui na casa Muito gentil, né? Fui na casa da Ana Maria, né? Fui na casa da Ana Maria e recebida lá pela sua mãe, a Dona Maria, e a irmã, e eu disse da minha intenção: Dona Maria, eu estou querendo contratar a Ana Maria para as funções. A Dona Maria. Eu jurava que você ia pedir ele namoro. A minha sogra era muito policialesca com as filhas e com o filho. Dura. Né? Dura. E eu vim aqui, Dona Maria, para que a Ana Maria seja contratada para a discoteca da Rádio Pioneira de Teresina. Eu sou diretor artístico lá e tal. E ela disse: não, meu filho, quem sabe de discos é a Francisquinha, não é a Ana Maria. Eu digo: não, Dona Maria, é a Ana Maria. Quem entende é ela. Eu conheci lá. Não, mas ela toca. Não, mas quem cuida de discos, porque na verdade era a irmã dela que cuidava dos discos. Mas eu queria, e o certo é que a circunstância, a persistência fez com que realmente a Ana Maria... E aí a mãe liberou. E a Ana Maria já sabia da intenção, era de ficarmos juntos. O doutor Jesus aceitou e nós ficamos trabalhando ficamos 7 anos apenas como namorados. Ah, sim, eu pensava que era como amigo, eu já tava com medo aqui. Não. Aí ali vocês começaram a namorar. Começamos a namorar, né? Mas namorou muito tempo, né? 7 anos. 7 anos. Tanto que quando eu fui pedir em casamento, o Lauro, não sei, talvez você conheça um dermatologista, Lauro Lorival Lopes Filho. Não. É um dermatologista, irmão dela, e quando eu disse: olha, eu quero me casar com a Ana Maria, ele ironicamente disse: que é isso, rapaz? Toma, preciso um pouco mais de tempo. 7 anos. Ia virar irmão. 7 anos. E aí vocês casaram? Casamos. Como é que foi essa vida nesse início? Porque deve ter tudo na vida é batalha, né? Quando as pessoas olham hoje para onde você se encontra, o que você construiu, o legado, ninguém vê. É como o Whindersson fala, o pé da bailarina, né? O pé da bailarina. É ferrado, todo cheio de situações, cheio de sangue. Deformações. Mas ela entrega uma apresentação maravilhosa. As dificuldades eram imensas, claro. Nós tínhamos que... Nós construímos, Yeltsin, uma empresa antes, a Eco Publicidade, para nos auxiliar não só na questão de renda, mas também de viabilidade do programa. Nós tínhamos dificuldades para produzir peças publicitárias, os spots eram produzidos no Ceará, uma gravação do... Cartucheira. Antes da cartucheira, antes da nós cartucheira? tínhamos um disco de cera, né? Os spots gravados nesse disco de cera, como se vinil fosse, né? Então, era preciso mandar fazer em Fortaleza, o mercado mais próximo que tinha. Se esperava algum tempo, não é? Para se terminar uma produção, e nós montamos a Eco Publicidade, de que compramos um gravador de rolo dos Estados Unidos, né, via Fortaleza, né, gravador de rolo, um Akai, e aí depois uma máquina de cortar os discos, né, para fazermos. Então tivemos esse investimento, como você faz agora, claro que respeitando as proporções, esse investimento que você faz aqui, respeitando as proporções, para que nós pudéssemos sobreviver, não só do ponto de vista de renda, de faturamento, de mercado. mas de mercado, de produção. Então, mas a Eco Publicidade era uma grande agência. Para aquela época, eu né? conhecia Para aquela Eco. época,
O Kilson tem uma referência, ele conheceu quando criança, não é? Levado pelo seu tio, não é? O Ronaldo de Sá. Ronaldo de Sá foi nosso colaborador, office boy lá, o Ronaldo de Sá. Desses locutores e apresentadores que hoje ainda estão na TV, quem gravava? O Beto gravava lá, chegou a gravar? Beto, sim, o Beto. Acho que o Beto gravou, né? Beto, Tony Trindade. Todos os locutores. Então você empreendia naquela época. Gravava o Jorge Mendes, né? Que é publicitário. Publicitário, tem a sua agência, mas antes de tê-lo, ele já trabalhava lá. E aí isso deu um gás assim para a família financeiramente? Melhorou, entretanto, trouxe muitos problemas. Hoje a Ana ainda diz. Isso, problemas ainda. Porque eu guardo algumas peças que lembram a ecopublicidade, transformadores, alguns amplificadores. Veraneio. Vou vender isso. Eu tenho uma Veraneio. Mentira! Uma Veraneio 78, né? 78. Pois bem. Você mantém essa Veraneio? Mantém. Funcionando? Não, ela está encostada lá, mas a Ana Maria não concorda. Ela sabe das coisas. Eu tenho um Chevette. A paixão é assim, dona Eu tenho um Chevette que é da idade do Joelson, e o Joelson tem amor por ele porque é do mesmo ano em que o Joelson nasceu. Pois bem, então a ecopublicidade foi esse auxílio, né, paralelo para o faturamento da emissora e manutenção da família. Ela, às vezes, deu muito problema, mas nos deu o que temos. Temos muito pouco, mas temos o suficiente. Eu não tenho tudo o que quero, mas eu tenho tudo o que preciso. Não o necessário, não precisa mais do que isso. Exatamente. E aí vocês começaram a família e dali o programa continua. E como é que foi a formatação dessa família? São quantos filhos? São 3 filhos. Elna Joelane do Amaral, não é? É uma infectologista. O Joelson Giordani, né? Goleiro e comunicador. Grande Joelson. De luta, é karatê, né? Karatê. Pois bem. Narrador maravilhoso de futebol. E eu tenho uma caçulinha Lorena, ela não advoga, porque ela é servidora pública, ela é do Ministério do Trabalho, né? Que bênção, do Ministério do Trabalho. Então são essas 3 joias que eu tenho, e hoje mesmo a Ana estava dizendo da gratidão ao Deus Todo-Poderoso por ter nos concedido essa estrutura humilde, pequena, mas em comunhão. Com muito amor. Não é com amor. Qual é a diferença de criar filhos naquela época e de criar netos hoje? Criar os netos, os filhos a gente... Não é nem criar, é de como... a relação. Os filhos a gente tem que exercer uma autoridade e os netos uma submissão. Nós meu pai fala, olha, vocês eu criei. Agora, com os netos, eu vou descriar o que vocês fazem para ficar melhor. É verdade, até aí uma coisa. É verdade? Ontem o Moisés, que é do Joelson, ficou em casa o tempo inteiro. E eles são bastante liberais com ele. Bom, o certo é que eu fiquei cansado para fazer cavalinho, monta. Cavalinho, quando eu parava de ser o cavalo, ele queria mais, ele tem 10 meses. Então, e aí, vamos lá, o cavalinho aí, porque o neném já tá achando ruim essa parada. É um amor diferente? É diferente, muito diferente. Os filhos é obrigado a se traçar normas e não obrigá-los a cumprir, mas estimulá-los a cumprir, dar exemplo, né? É muito difícil querer que alguém siga uma trilha impondo na força, pelo medo, pelo temor. É mais prático e vitorioso, né? Se for pela inspiração. Né? Não adianta conselho sem exemplo. Não. Se você diz algo e faz... Eu fui fumante. Fui. E a minha filha pequenininha, pai, para de fumar. E sem ter consciência daquilo. Ela não sabia por que dizia. E eu parei porque ela pediu. Mas também o Joelson estava... Quando eu uma vez pegando um táxi,
o motorista, eu fui acender o cigarro, o motorista, e eu ofereci para ele, disse, não, eu não fumo. Ah, o senhor não fuma? E era muito estranho naquela época as pessoas não fumarem, e que foi um erro que eu cometi, contrariando muito a minha mãe, sobretudo. Ele disse, não, porque quando eu era pequeno, o meu pai me mandava acender o seu cigarro, o cigarro dele. E eu fazia aquilo, tragava e achava muito ruim. Quando me tornei independente, não mais acendi cigarro para ele e detesto cigarro. Disse, vou pedir o Joelson para acender um cigarro para mim. Cheguei em casa, pedi o Joelson para acender o cigarro, na expectativa de que ele tivesse a mesma reação que eu ouvi do taxista. E o Joelson disse, ô pai, muito bom. Eu digo, meu Deus, aí que merda parei, aí foi o suficiente para eu Aí nesse parar. dia você parou. Parei, tive bastante impactos, tive realmente reações orgânicas muito fortes, mas resisti com o apoio da Ana Maria e graças a Deus estou há mais de 40 anos. 40 anos. 40 anos. Você não toma uma cervejinha? De vez em quando? Não, eu não tomo. Eu já tomei, não é? E a primeira vez que eu tomei cerveja, o Aires lá na clube, nessa época lá, eu tomei a cervejinha e achei muito ruim, pedi um pouco de açúcar ao seu. Foi não. Um pouco de açúcar. Quer açúcar aí, Gilson? Não. Açúcar. Tá bom assim. Então, não sou de beber, não sou. E quando é que você se sentiu à vontade para ir para a TV? Um convite do... Você estava preparado? Você sonhava? Não. Mas eu fui a um programa do Amadeu Campos. E ao conceder uma entrevista, não sei sobre qual assunto, não sei. Porque eu me lembro que ele chamava ao meio-dia os grandes nomes do rádio para debater vários assuntos. Um desses, alguém sugeriu que eu fosse definitivamente contratado, né? E o grupo lá fez o meu contrato e eu fiquei na TV uns 7 ou 8 anos, né? Mas aquilo te ganhou assim, você... Eu achei muito. A condição de repórter é muito boa. Tá aí. Quem tá na rua, né? Quem tá na rua, você lê a cidade, você sente o calor das pessoas, se solidariza com elas, não é? E recebe delas um calor muito grande das pessoas nas ruas e conhece, do ponto de vista geográfico, os pontos da sua cidade. Isso é importante. Isso me deu bastante ânimo, não é, na questão. E depois vim para o estúdio para apresentar, mas exige muito, a televisão exige muito do profissional. E o que você faz é preciso ter muita coragem, muita força, muita disposição, muita energia. A televisão exige muito. O rádio não, é mais tranquilo. Até porque as pessoas não entendem, quando você faz TV, que você passa ali 2 horas e meia na frente, ela te consome de uma forma tão grande que você se concentra tanto e se doa tanto que quando você sai de lá parece que você está 6 horas no ar, 7 horas. É meio louco, né? Outra pessoal coisa. da técnica que o diga. E outra coisa é que o que fica no ar é muito pouco do que você está se dedicando para aquela função. Você fica no ar um espaço, mas é 24 horas em torno da... Vamos entrar agora nas polêmicas. Eu Já sei teve, que você não gosta. sim. Você quer fazer logo? Já teve um estúdio algo inusitado, o estúdio invadido por alguém apaixonado, querendo conhecer o Joel? Ou querendo lhe bater. Político, quando fala, o cara às vezes participa do programa, fala alguma coisa, o cara vem brigar com a gente, né? Isso tem, mas eu não guardo esses momentos. Você prefere isolar? Eu não guardo esses momentos, não. Agora, porque a gente precisa ter bastante jogo de cintura para suportar tudo isso. Ou, às vezes, assim, o jornalista é isento, deve ser isento. Mas nós, como seres humanos,
temos uma dificuldade de manter essa isenção. O que sustenta o ser humano, esses 3 elementos psíquicos, né? Que é a paixão, o medo e a esperança. Eu tenho paixão, eu gosto, eu quero, eu estou apaixonado por isso, eu tenho que fazer. Agora, é preciso ter cautela, ter, não diria medo, mas receio. E, ao receiar, não perder a esperança. Então, quando nós nos apaixonamos por uma causa, tem sempre alguém no sentido contrário. E esta busca vai criar conflito. É preciso ter bastante cautela para administrar o impacto que você vai criar pela sua preferência. Eu prefiro um grupo, eu prefiro uma cor, eu prefiro um caminho. E nós temos que ir juntos, só que alguém está buscando outras cores, outros espaços, outros caminhos. Como administrar isso? Com a racionalidade, não é? Com o coração e a racionalidade. Mas só o tempo te dá isso ou não? Só o tempo, porque ninguém... Que é muito difícil você entender isso com 30 anos. Na teoria, você diz que algo é de um jeito, mas você não percebe, não assimila que esta palavra tem correspondente com o fato, tem correspondência com o acontecimento. Então, é preciso vivê-lo para tirar o ensinamento. Eu falo de polêmica, né? E tem um fato, eu sou do Ceará, mas me considero um piauiense mesmo, muito de coração. Há uns 5 dias, 6 dias atrás, eu vi uma cena que me doeu muito. Eu não o conheço pessoalmente, mas para mim é um dos maiores comunicadores que o Ceará e o Nordeste já teve e tem. Chama-se Paulo Oliveira. Paulo Oliveira. Eu conheço o Paulo, mas eu venho desde do Laércio. Do Naércio. No Naércio. Paulo Oliveira, que é um dos maiores comunicadores de AM. Ele saiu de AM, foi para FM. De FM ele foi para televisão. Ele rendeu os maiores faturamentos das TVs e rádios, acho que nos últimos 20 anos, né? Sem sombra de dúvidas. Paulo Oliveira. E eu vi ontem, semana passada, uns 4 dias, ele quase choroso no Instagram. É como quem diz assim, olha, eu fui dispensado porque eu tô velho. Dispensaram ele, cancelaram o contrato, cancelaram a assinatura. E aquilo me doeu porque eu vejo uma geração absurda de gente muito talentosa que muitas vezes não foi centrado como você foi, de criar uma família, de educar, de cuidar, de, como você falou no início, eu não tenho tudo... Eu não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que preciso. Tenho tudo que preciso. Nesse exemplo em especial, o filho dele também comunicador foi dispensado. Isso mexe muito com a cabeça da gente, né? Mexe, absolutamente mexe. Qual é a diferença dessa geração que a gente tem hoje com redes sociais e tal, para essa comunicação tão raiz que talvez não foi tão preparada comercialmente, né? Nós não tivemos talvez tantos bons exemplos de dizer assim, ó, ele aí, ó, Paulo Oliveira, ó. Esse cara é um dos maiores comunicadores que eu vi. Ele tem cheiro de povo, ele fala pelo povo. É assim como você é, Joel. De verdade mesmo. Sei. De uma parcimônia, de ouvir, de brincar, o sorriso no rosto. Você teve medo de passar por isso? Nós falamos há pouco tempo de um vocábulo precaução. Uhum. Durante toda a trajetória está sempre precavido porque tudo passa. E nós não somos donos de nada, desta cadeira e de nada, da vida de nada. Tudo é passageiro. É preciso que nós aprendamos que com o envelhecer, todas as benesses vão desaparecendo, não é? As energias vão... E o sistema precisa ser renovado. Então, esse impacto que o Paulo teve e que outros tantos têm e que nós poderemos ter, ele pode ser atenuado com a precaução. Eu devo me preparar para... No texto bíblico, nós falamos no início, prepara-te na juventude para a angústia dos dias maus. Serve então o teu Senhor na juventude antes que te cheguem os dias maus. Nos dias maus,
todas as virtudes vão nos deixando, naturais e outras. Então é preciso que nós estejamos preparados para que esta ruptura não nos cause impacto, mas nós que venhamos aceitar naturalmente, com a tranquilidade. A religião te ajudou nisso? Deus te ajudou nisso? Deus ajudou. No meu período acadêmico, ali na Universidade Federal do Piauí, eu estava vivendo uma época do marxismo muito exacerbado. E um dos debates era que a religião é o ópio do povo. Devemos, então, afastá-la porque a religião é o ópio do povo. Ela vai... Na verdade, o ser humano precisa de um freio inibitório, que era uma expressão... Eu tive um professor de legislação social, ele trabalhava muito essa expressão. O ser humano e o indivíduo nessa categoria precisa do freio inibitório. E a religião coloca uma freada naquilo que a natureza quer que façamos, porque nós somos impulsionados para a prática do mal, né? O homem nasceu com a intenção de praticar não só o bem, mas com mais intensidade o mal. E é preciso que haja um regramento que diga, aí não. Aí vai, eu não gostaria de entrar nessa seara, mas lá no Jardim do Éden foi colocado tudo à disposição do Adão. Faças isto e não faça aquilo. Ele foi lá e fez o que não podia fazer. Fez o que não era para fazer. E um complicador, nós já temos o hábito de transferir responsabilidade, mas Adão... Tu comeste da fruta. Aí diz, Senhor, a mulher que tu me destes, não é? A culpa nunca é dele, né? Mas não, a culpa não é dele. Opa, não! Tudo isso ajuda para que nós tomemos os cuidados e evitemos esses impactos que os cabelos brancos nos trazem, não é? Eu, quando não sou aceito aqui, não sou aceito ali, eu vou compreendendo. Opa, desculpa, eu já estou, não é, com o meu tempo, com a minha tarefa cumprida, né? Isso não é um bate-papo, isso é uma aula. Com certeza. Eu espero que a turma que assista aqui, possa compreender tudo isso, sabe? Aprendendo. Porque é uma aula mesmo, sabe? Ter esse discernimento, ter essa paz, a sua paz de espírito, ela transborda, Joel. Um colega nosso... Ela transborda a sua paz de espírito. Você só atinge isso com o cabelo branco, né? Maturidade. Um colega nosso, muito recentemente, decepcionado, deixou o cargo, foi deixado e ia pensando em deixar para buscar paz no outro lugar. Não, compreendo. A paz não está no outro lugar, a paz está dentro de cada um de nós. Não, quando alguém disser, olha, eu vou te... Isso, muito nos casos... Não é, dos namorados, eu vou te fazer feliz. Cuidado, porque ninguém faz outra infeliz. Você só poderá fazer alguém feliz se primeiro for possuidor desse sentimento. A felicidade está dentro de cada um de nós e somente faremos alguém feliz quando assim procedermos. Que lindo, olha. Eu te juro que eu desconhecia disso e minha esposa ela é muito pautada na igreja, muito pautada na vida, sobretudo sobre os ensinamentos de Deus, né? E ela sempre buscava trazer isso para mim e hoje muito fortemente a gente exerce. Ela diz, amor, a gente não pode entregar amor se a gente não tem amor dentro de casa. A gente não pode entregar alegria fora da casa se você não tiver alegria. Quando você ver alguém e ouvir alguém destilar ódio, saiba que dentro do ambiente em que ela convive é um ambiente extremamente de ódio. E ela propaga aquilo. Meu pai também me falava que a gente é muito espelho, a gente reflete muito o que a gente tem. O que eu quero chegar nisso? Você é me perdoe ele chamar de cara, o jeito que a gente eu prefiro porque ele chama de senhor. Mas, claro. Você se eu for contabilizar quantas ligações de rádio ao vivo você recebeu, a gente passa de quê aqui? 1 milhão? Muito mais. Muito mais de 1 milhão. E ali é meio que uma terapia diária de se ajudar as pessoas e se ajudar também.
Nós vivemos hoje num extremo no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, né? Extremidade de ódio, de amor, de ódio, principalmente politicamente. Isso amor e ódio. Amor e ódio, é isso. Há muito tempo você escuta isso. Isso tem ficado pior nas participações populares, o que você escuta. Como é que se assimila isso? Como é que você consegue se livrar? Porque hoje as pessoas parece que só ficam satisfeitas quando ela cancela a tua vida. Ela fica torcendo para você dar errado e ela comemora com o teu insucesso. O teu fracasso. Não é meio louco Comemora isso? do fracasso. Não é meio louco? Porque não está percebendo que amanhã estará sendo vítima das mesmas situações que fracassaram o seu semelhante. Porque nós estamos num universo, e esse universo é muito cheio de entrelaçados, não é? É uma ciranda. É uma ciranda. Então, uma roda gigante, a situação, né? Que o meu semelhante, o meu colega, de quaisquer emissoras que sejam, de quaisquer atividades de vida, que sejam, de qualquer profissão, esteja vivendo, pode me acontecer. O que eu tenho que fazer? Dar uma satisfação à minha consciência, ir ajudá-lo, porque pode ser que amanhã eu esteja na mesma situação. E se eu não receber de volta aquilo que dei, a minha consciência me contemplará. Eu estou sofrendo sozinho, se estivesse, mas não tem causas. E é ruim quando você causa o seu próprio fracasso. Joel, chegou a ser convidado, sentiu algo assim para ser padre? Algo dessa natureza? Não. Nunca tive convite para qualquer missão assim religiosa. Mas gosta de cuidar também, né? Eu gosto. Eu sou um cristão. Eu sou um seguidor de Cristo, né? Seguidor de Cristo. Hoje, uma conversinha aqui de bastidores na rádio, meu colega dizendo que um amigo seu levou um tapa na cara e quando foi revidar, lembrou-se de Cristo. Cristo levou um tapa e não revidou, o Pedro quis, e ele, não, senhor. Então, o colega dizendo que ele não reagiu, não foi por causa de Cristo, é porque o cidadão lá era muito mais agressivo, né? Aí pulou fora. Mas eu gosto de seguir aquelas pegadas, não é? Aquelas pegadas, ser parcimonioso, não é? Se oferecer, não é? Porque ele se ofereceu, não é? E aí, ajudar o próximo, literalmente. Ajudar o próximo. Joel, pra gente dar uma fechada, eu quero fazer uma pergunta. Como é que você vê hoje as redes sociais? Não, tem um antes. Peraí, antes, né? Pra gente fechar a rede. Sim. Essa dificuldade de ver filhos nossos, os nossos amores, caminharem pelo mesmo lugar que nós passamos, né? Que nós trafegamos assim. Como é que foi o Joelson entrar nisso? Ele chegou e te perguntou, e se perguntou o que você aconselhou? Eu tenho ouvido médicos, advogados, bem-sucedidos, dizendo: meu filho quer isso aqui, mas eu recomendo que não. Eu, ao contrário, eu recomendaria. Se disser que quer, vamos ajudar. Tem um conceito que já está em decadência. Filho de peixe, peixinho é. Por isso o Joelson é como o Joel. Não é verdade, porque nós temos personalidades diferentes. Temos outros filhos, uma é médica, outra é advogada, não tem nada. Então, agora, quando alguém da sua, não diria só filho, mas da sua relação de amizade, e isso é uma coisa interessante, os jovens que estão chegando, com aquelas dificuldades que vivemos, não é, como perus, ajudai-vos, ajudar essa juventude. E ao filho dizer: eu quero ser radialista ou jornalista, então seja, o caminho é este. E ele falou para você isso? O Joelson, ele me acompanhava, o Kilson. O Kilson deve ter acompanhado o Joelson, ele Sim. acompanhava muito no estúdio. E ele pegava, antes, no intervalo de uma gravação e outra, até atrapalhava os profissionais, ele estava lá com o headphone, com fone de ouvido e falando, fazendo discurso e tal, desde pequeno.
Então, É o teu maior ídolo. Ele é você é o maior ídolo dele. ele disse, não é? Agora tem outras personagens Você sente para eles. orgulho dele? Eu sinto, com a moderação, agradecendo a Deus por ter colocado. Eu até oriento de vez em quando, vamos fazer mais uma coisa, porque tudo passa, não é? Você fica a gente batendo não no tem. que você- Porque tudo passa. Hoje está assim, mas não se sabe qual é o futuro. Vamos estar preparados, né? Aí você usou, vamos manter a guarda, Guarda né? alta. A guarda alta. Olha lá ele aí, ó. Olha lá. Joelson O que Jordani. é que ele representa aí pra você? Joelson Jordani. Eu me emociono muito, porque ele é muito carinhoso comigo. Ele é muito carinhoso. Ontem à noite ele me abraçava tanto com o filhinho dele, o meu neto. Ele é um né? menino de ouro, viu? Eu gosto muito, né? Mas- Agora, a Ana Maria é por ele uma coisa impressionante. Não, em casa, nos finais de semana, no almoço de domingo. Tem o almoço de domingo todo Tem. Quando ele vai, elas dizem, porque ele não vai todo domingo, né? Mas quando aí diz, hoje tem isto e tem aquilo, porque o Joelson vem. Mas é porque ele gosta de alguma coisa especial. Mas deixa eu falar uma coisa. Como é que você reage sobre. Por exemplo, minha mãe é meio dramática também. Eu amo minha mãe e meu pai. Mas quando eu não posso estar presente, eu sou Dona Joana. Dona Joana. Aí ela coloca logo. Porque toda família que se presta tem que ter um grupo da família. Sim. Do WhatsApp, né? Tem. Aí ela fala: estou triste. Isso 9 horas da manhã. Nenhum filho me ligou no domingo. Nós nem acordamos ainda. Como é que é lidar um pouco com a falta dos filhos, com a caminhada de cada um? A Ana orienta bem no sentido de não cobrar essa presença física. Deixar, não perguntar, ou você não passou hoje aqui, não, essa cobrança não há. Deixar que a visita deles possa acontecer por espontaneidade quando bem quiserem, né? Para que não possa levar a um sacrifício ou uma tarefa além daquilo que já tenha sido programado. Que não seja obrigatório. Eu tenho que passar na casa da minha mãe. Isso tem que... Não, é quando houver a disponibilidade, a vontade de fazê-lo, né? Então é assim. E vocês compreendem bem isso? Muito bem, muito bem. É uma das coisas que nos leva a essa congregação, a essa comunhão. Isso aqui é uma aula, cara. Era Uma pra estar falando de verdadeira aula. Foi uma aula. E é uma aula. Eu simplesmente tenho a agradecer, sabe, pela aula, pelo presente. Eu acho que todo comunicador que queira ser comunicador, porque quando você nasce, ou você é comunicador, ou você não é comunicador. Tem muita gente que zanga com isso, mas eu digo que faculdade ela aprimora. Ela não forma. É dom, ela, é que nem músico, artista. Nós somos artistas. É uma arte. É uma arte. Né? E a gente Uma falar arte, que toda não arte é isso vem de Deus. de Deus, vem do natural. Você concorda nisso? Plenamente. Né? Então, assim, Plenamente. essa arte ela é muito peculiar, ela é muito sensível. Né? Então, esse podcast, eu acho que todo comunicador tem que assistir, né, Kilson? Sem dúvida nenhuma. Joel, qual foi a mensagem que você... Não por mim, não. Claro que sim. Sim. Qual foi a mensagem que você recebeu de um ouvinte que mexeu com você? Teve Episódios, assim. Eu geralmente não guardo, mas porque... Você bloqueia coisa ruim, eu tô olhando. Não. Quando acontece alguma coisa que mexe, né, que você disse, eu não guardo. Não, as mensagens... Nós temos a questão do timbre. As pessoas falam muito, eu gosto demais, eu adoro, não sei o quê. E quando isto é dito, não só através do rádio, mas na rua mesmo, eu reajo para não me ficar abatido com o elogio. A minha voz é boa para os seus ouvidos, porque o autor de um é o mesmo autor de outro. Aquele que fez a minha voz fez os seus ouvidos. Por isso é que há esse Mas teve algum sincronismo. fato específico assim que tenha mexido com você? Não. Nada que Por exemplo, você já foi perseguido politicamente por uma opinião de um ouvinte ou uma opinião sua? Não, essa perseguição se houve
Não foi sentida. Quem tem raiva do Joel? Fala aí, velho. Hein? Não, tem. Tem? Nós temos ouvido algumas coisas. Agora, como eu disse, os nossos ouvidos são como filtros. As pessoas, eu já tive aqui, eu vou reprisar ou recordar eu já fui levado à justiça por ouvintes, né? Ouvinte já me levou à justiça porque achava que eu estava bloqueando a sua participação. Estava... Como assim? E eu tive, veja só... Qual o Paulo Brito, não? Não. O Paulo Brito foi ouvinte Paulo dele. Brito começou com ele. O Paulo ouvido, Brito, né? eu tenho ouvinte, inclusive, né? eu quero Mas é verdade. aproveitar para fazer uma... Eu já o ouvi dizer Ele fala. que teve a sua inspiração na minha Ele fala. profissão, na minha atividade. Ele participava, de vez em quando participava. Então, o Paulo, eu tenho por ele uma admiração. Ele é um lutador. Ele é bravo, é lutador. E é caxiense, é meu conterrâneo. É de Caxias. É meu conterrâneo. Esses maranhenses. É meu conterrâneo. Você já... Joel, ali na Praça Pedro II, né? Sim, continue a história. Não, então eu já fui levado à justiça e tive que pagar algum. Eu usei Foi condenado? Eu tive uma expressão, eu fiz uma expressão assim. Muitas pessoas, e eu vou fazer aqui com o devido pedido de perdão se for agressivo. O formato de nos agredir, né, e de agredir outras pessoas com quem a convivência não era boa, eu cheguei, essa pessoa tem uma deficiência, não é, visual. E eu disse, olha, Deus toma as atitudes compatíveis com aquilo que deve ser. Porque uma pessoa assim, se tivesse total visão, como não seria ofensiva à sociedade? Então essa frase me levou à justiça. E como são minorias... O Aí, autor você me foi levou à condenado aqui? justiça. É apagar uma cestas básicas e uns testemunhais na rádio. Aquele né? te deixou muito triste? Me deixou não muito triste. Me deixou com a lição, né? Com a lição. A lição de eu percebo que em tudo você não tira tristeza, você tira lição, né? E interessante, a minha mulher, Ana Maria, um dia desses, esse cidadão com a dificuldade de atravessar a rua, ela foi lá e ajudou. E trouxe e pôs no lugar. Eu achei maravilhoso. Meu amor, como é que você faz? Você falou de novo com ele depois disso? Sobre esse assunto não, mas a gente fala. Você fala com ele aí? Fala, mas nunca toca nesse assunto. É interessante quando eu disse, eu não disse isto. E aí ele é muito organizado, esse cidadão é muito organizado. Ele estava com a gravação e, embora editado, a promotora entendeu que você... botou para ouvir. Você não disse que não disse, olha aqui. Um colega nosso editou no nosso estúdio da rádio. Caramba, que coisa. Então, muita sorte e desejo do bem para ele. Mas isto eu estou falando aqui em respeito, em consideração você, mas não gostaria que isso tivesse... Não, só por falar. Não é projeção, não. Porque eu não quero, é aquela história, eu não quero me sentir ofendido. Eu quero ser como um muro forte em que as pessoas batem, machuca a mão e eu não me movo, né? Eu gostaria, eu sei que não sou assim. Vamos lá. A Praça Pedro II sempre foi muito movimentada pelos radialistas, enfim. E você sempre foi muito reservado, né, João? Muito reservado. A Praça Pedro II. Houve um momento em que na Praça Pedro II não havia ali a quantidade de pessoas, os radialistas ali, mas eu tinha realmente pelas tarefas. Nós tínhamos, e houve um período, Yeltsin, em que o rádio era um bico. Ele não era uma fonte plena de renda. Já era produtora? Muitos dos nossos, nós tínhamos que ser radialista,
mas ter uma outra atividade para garantir a renda. Então, eu, pessoalmente, nós tínhamos colegas do Banco do Brasil, da Universidade Federal, do IAPEP, e eles eram funcionários, então eles tinham tempo para, na praça, bater papo, mas eu não tinha, eu nunca fui servidor público, então eu tive que ir para o microfone e sair para ir fazer uma outra atividade para complementar a renda. Então não tive muito tempo de praça. Você sabe que quando eu vim para cá, tem 17 anos isso, e quando terminava o programa, se era 10, 9 horas da manhã, tinha uma galerinha da TV que falava assim, ó, se você não vier pro meio da gente e for tomar cerveja ali no Monte Castelo, tinha um barzinho de esquina da mulher, o Bar da Araújo era o pioneiro lá. Tô tentando lembrar o nome do Bar da Mulher. Acho que é da Sônia. Isso, o Bar da Sônia. E aí quem me chamou a atenção foi minha mulher. Quando a gente casou, uns 6 meses, Rosângela, Sônia, não lembro. E ela disse, e aí? Vai ficar aí? E aí, não vai vender não? Não vai trabalhar não? Vai ficar igual a todo mundo? É aquilo. Olha, disse, mulher virtuosa. Eu disse, virtuosa. Eu digo, sabe que é verdade? Que eu vou contribuir em quê, cara? Vai render em quê? Nós temos tido muitos exemplos Aprende, Alisson. de fracasso. Aquilo é um lazer, mas é muito passageiro, é muito volúvel, né? Aquela alegria. Então não chega a ser alegria. Não é uma festa, mas não é alegria. E a alegria está na durabilidade. Entre outras palavras, o que você deixou uma mensagem muito bonita aqui é que você só gasta energia com aquilo que vale a pena a sua energia. Desperdiçar. Para mim foi essa aula. E é muito bonito isso. Entregue, gaste a sua energia, que é a coisa o maior patrimônio que você tem. É a sua dedicação, né? A sua atenção. O tempo, verdade. Gaste com aquilo que vale a pena. E você tem certeza, com toda certeza absoluta, usar esse tempo com pessoas que valem muito a pena. Para mim foi uma verdade. Por isso que eu uma queria muito que você verdadeira viesse. aula. Espero que você tenha gostado desse bate-papo diferente, né? Bem informal. Qual foi a experiência? Eu saio daqui com uma sensação de que estou começando, não é? Rejuvenesci. E a minha preocupação, que não chega a ser uma angústia, é se haverá uma outra oportunidade. Mas tenho certeza que eu gostaria muito. Muito. Mas sem sacrifício. Não, só quando lhe for conveniente e para dar sustentação a essa estrutura que é demais onerosa. Exige muita dedicação e uma seleção daquilo que é bom para dar sustentação, o que você implantou. É verdade. Eu acho que comunicação é justamente esse poder de trazer gente que possa contribuir. Porque eu percebo muito hoje que cada vez mais o transmissor ele perde o poder em relação a um link de internet. Então, e ele é atemporal. Eu posso ouvir o Joel hoje, ou amanhã, ou daqui 6 meses. Quando quiser. E da forma que quiser. Quando que quiser. E aí o cara escuta e fala assim, ei, vou te mandar aqui em São Paulo, escuta aí. E vai rodando. E essa é a graça disso aqui. Muito bem colocado, muito bem. O Aristides Araújo, você conhece Aristides Araújo? Bom, o Aristides se mostrou. Eu agora não tenho me ficado preso em algum momento, porque na hora que eu preciso, eu vou aqui. É bem isso. Só que graças a Deus, os veículos de comunicação, os nossos tradicionais, eles entenderam isso. Então hoje toda a programação, seja da TV Meu Norte, seja da rádio, e acredito que aconteça, a Rádio Pioneira, ela fica disponível para depois você ouvir o programa. Exatamente. Não é? Então assim, meio que fugiu dessa linha do tempo que eu tenho que estar ali. Na hora, exatamente. Falando. E pronto, e nunca mais. Nunca mais. Tá lá, eternizado. Né? Acredito que esse tenha sido um grande registro digital da sua história e que fique por muito tempo. E muito feliz por poder fazer parte. Quando eu cheguei em Teresina, quando eu saía do programa, eu tinha o prazer de ouvir ainda no AM. Eu também. Então, para mim, é um grande sonho realizado de bater esse papo. E depois foi para FM.
né? Essa migração, né? E eu acho um grande desserviço não tê-lo na TV. E Elton, eu não tinha. Eu disse há pouco que a convivência nos faz, não é? Pelas intenções, pelas boas ideias, uma união, uma amálgama, uma cola. E eu estou agora colado. Que bom. Kilson, né? Obrigado. Kilson, né? Nossa equipe Eu estou- aqui é muito boa, ela tem uma liga muito boa. Eu estou pronto para. Claro que o meu tamanho não se faz necessário, não. mas para a defesa. Quero ver Yelson. convidar para bater Yelson. papo de outras coisas. Yelson. Eu acho, inclusive, Yelson. que você tem que entrar. Ó, fale com o Joel, mande isso pra Você- ele. Você tem que entrar no TikTok. Você... Você sabia disso? Você- Se você entrar no TikTok, você Pois vai não. ser um sucesso tão Não. grande. Você sabe por quê? Hoje, se você olhar no feed mesmo do TikTok, principalmente do TikTok e mais do Instagram, cara, o que tem de gente acima dos 40, dos 50, que adora ouvir esse tipo de conteúdo é maravilhoso. Espetacular. Eu estou muito agradecido, não é? E eu sei que pelo meu esforço sozinho não compensarei mais a união de todos Agora os meus. o próximo bate-papo é você e seu filho aqui. O Joelson. Joel. Vamos falar de futebol, de TV. de tudo aí. De Deu quanto música, tempo? né? É de música. Ele gosta de música. Puxou a mãe. Gosta de a mãe não quer mais, não pega. Hoje Não eu é tenho violão na guitarra, nada? Não, nós temos lá tudo, mas ela não quer mais. Você toca alguma coisa? Eu não diria arranho, mas eu faço algumas notas. Pega o violão. Violão. Não, Não, brincadeira, não, não, não. vai pra próxima. Vai ter violão aqui, viu? Tá bom. Na próxima vem com mais É tempo, lógico não que é? sim. Tá Não, bom. esse é o primeiro, eu acho Tá que bom. é esse tipo de conteúdo que a gente tem É o que primeiro gerar. de muitos. É a segunda temporada. E deixa eu lhe dar essa boa notícia, esse é o primeiro podcast em TV aberta, para 7 estados. Então ele vai ao ar os sábados na Rede Meu Norte, todo sábado, é 11h30 ou 12h30? Às 10h30. Às 10h30, né? 10h30. Às 10h30 é da o noite. mesmo que 10h30. É, não agora para 7 estados. 7 estados. 22 e horas tomara e 30 que chegue minutos. no meu estado, o estado do Já tá Maranhão, lá. no seu estado do Ceará. Já tá. Eu tenho uma referência com o Ceará muito grande do comunicador. Você falou do Paulo Oliveira. João Inácio mas- Júnior. Carvalho. Disque M para a música, todas as tardes de 16 às 18 no Ceará Rádio Clube. Disque M para a música. Era uma coisa impressionante. Não tinha telefone naquela época, mas ele já usava Disque M para a música. Mais tarde eu vim saber que era parodiando o título de um filme, né? Disque M para matar. Disque Ó, M para eu a vou falar- música. eu vou falar Ceará Rádio Clube. Eu vou falar um negócio bem aqui É. que pode ser uma besteira, mas é a minha visão de mercado, né? Hoje, com a facilidade do acesso a qualquer música, a qualquer momento, na palma do seu telefone, na palma da sua mão, através do seu telefone, isso valorizou demais o rádio, a comunicação, porque não está disponível na palma da sua mão um bate-papo ao vivo, uma entrevista, um time, porque música você consegue ouvir a hora que você quiser da forma. E os números mostram isso através dos podcasts, através das rádios de jornalismo, que elas voltaram 24 horas, que tinham acabado por conta do monopólio da música. E eu acho que essa é a tendência daqui para frente, fortalecimento da comunicação. Ô, Kilson, um colega meu tomou conhecimento que eu viria aqui, rapaz. E aí, todo dia ele... Joel, eu tô te procurando no Yelson, eu tô te procurando no Yelson. E Que agora... falou aí no programa que Tá você bom, vinha, aí no dia não deu certo, você via, é. o carro quebrou. Ô, Joel, dá um presente pro teu pai, um carro novo, pô. A Vera Neio tem que ficar lá. Pelo Vera. amor de Deus, E o é. Chevette, tem um Obrigado, Chevette. viu, de coração. Um abraço. Eu só Seu pra Joel. fechar assim, você vota nessas eleições, vamos colocar os 4 candidatos. E por quê? Eu tenho que perguntar pra gente ter o corte. Pois não. Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro e Ciro. Ciro Gomes. Qual desses são os melhores e o que talvez não mereçam ou que não estão aptos para administrar o Brasil pós-pandemia? Bom, eu tenho adotado a conduta de fazer a rotatividade.
tenho dito, não sei se vou ofender a colegas, a amigos, não vote em quem tem mandato. Se quer renovar, está ruim. Vamos votar naqueles que ainda não tiveram a experiência. É preciso, do ponto de vista democrático, fazer uma rotatividade. Isso você faz na comunicação com o Joel, você tem a opção de escutar outro colega na outra rádio. Né? Isso é democrático. Agora, na política de partido, na política administrativa, partidária, você está preso a uma condição de votar sempre naqueles mesmos. Então, os candidatos que se apresentam sem estarem ocupando qualquer cargo, parece-nos com a maior preferência. Nesse cenário, então, a gente tem Ciro e o Moro. Ciro e Moro. O Lula já teve mandato. O Ciro já é viciado, né? Então... Não diria viciado no sentido melhor ativo ele já da teve, palavra. Ele já teve acesso. Já foi administrador. Então, você votaria no Moro? Poderia ser no Moro. Ser no Moro, embora... Ele vai estar aqui quinta-feira, viu, Nélio? Poderia ser no Moro, né? Mas o Lula não, porque o Lula já passou... Mas ele foi um bom presidente? Já cumpriu a sua... É relativo, esse bom é relativo. É um bom relativo. Ele é bom relativo. Eu acho que bom mais para outros países do que para o próprio... Bolsonaro, você acha que ele pecou? Poderia ter sido ou é um bom presidente? Não houve tempo ainda, não houve tempo para o que ele se propôs a fazer. Ele é muito radical e é preciso que haja um molejo, um jogo de cintura para uma mudança sem criar impactos. Então, a questão do presidente Jair Bolsonaro é ser bastante fincado naquela ideia vertical. E essa verticalidade cria rupturas. Para fechar, o senhor acha que, pelas reclamações, pelo que o senhor escuta das ruas, o que você tem ouvido principalmente no último ano, em relação à gestão de Firmino e a atual gestão de Doutor Pessoa? O que é que a voz rouca das ruas, como a gente fala... Toda gestão é desgastante. Aham. E aqui o Firmino, por várias razões, em que pese ter aberto a guarda para essa entrada, o continuismo do Firmino, ele mesmo, quando em vida, naturalmente, disse, é material fatigado, né? Material cansado, que é um termo que ele usa na Constituição Civil. O material está com fadiga. Então, isso foi um dos fatores. Depois, a questão do transporte público fez com que a ascensão do doutor Pessoa chegasse. O doutor Pessoa pode ser um bom médico, articula bem, mas não tem demonstrado um bom administrador. Né? Tem estado muito na condicional definida pelo vice-prefeito Robert Rios. Você acha que ele poderia melhorar se fosse mais ele ou se ouvisse mais? Ouvi mais. Ouvi de quem ouvir, porque também tem de quem ouvir. Tem umas pessoas que dizem o que dizem e não são correspondentes. Mas eu vou falar uma coisa, ele quer ouvir? Não quer. O deseja? Não quer ouvir. Eu acho que não quer ouvir. Não quer ouvir. O doutor Pessoa não quer ouvir. Essa é a pergunta, né? Meu irmão, obrigado, Julião. Uma honra. Nós aqui nos sentimos honrados. Pode tirar. Agradecendo o carinho da sua audiência. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o link, ative o sininho. Nossa caixa postal tá aqui no primeiro link da descrição, se você quiser mandar presentes, né? Pode. Cobranças, processos. Boletos. Não. Já tem muito aqui, tá bom? Forte abraço, é isso. É o cast do Piauí. Para o mundo! Assiste o próximo episódio.